Palavra de Deus em Mateus capítulo 8. Descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: Eu irei lhe dar em saúde. O centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao criado faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de ideia. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como creste seja feito. Naquela mesma hora o seu criado sarou. Esse capítulo ele vai mostrar que Jesus descendo do monte, e diz aqui o seguinte: e seguiu uma grande multidão. Agora observe que aqui mostra que Jesus ele atraiu a atenção das pessoas, e ele tem uma marca registrada, que é pregar primeiro, curar depois. Ele podia fazer uma cura diretamente, mas geralmente as pessoas que vinham atrás de cura era alguém que já tinha ouvido falar dele, ou diretamente por ele, ou através de outra pessoa. O fato é que João Batista veio primeiro, pregou a mensagem dura, pregou a mensagem de arrependimento, combateu o pecado, e o povo estava animoso com os seus próprios erros, arrependidos, querendo buscar a presença de Deus. Isso acontece quando nós pregamos a verdade. Você quer ser um pregador e quer ver almas convertidas na sua cidade? De forma sábia, combata o pecado. Pregue, poste mensagens, textos que ninguém mostra. Um dos grandes erros é a pessoa chegar e mostrar: o Senhor é contigo, varão. São uns evangelismos que não têm sentido. Pessoas chegam no meio da rua, olham para um traficante, às vezes não sabe, claro que ele é traficante, diz: o Senhor é contigo, varão. Primeiro é uma mentira, Deus não é com ele, quem é com ele são demônios. Senão ele não estaria traficando, Deus não sai para traficar com alguém. Deus tem um plano na tua vida, e a pessoa se sente toda especial, não é assim. Primeiro, uma palavra que faça a pessoa olhar para os seus próprios pecados, olhar no espelho da verdade e ver refletido a sua maldade interior. Mas Jesus, quando veio, ele agora prega uma mensagem. Aqui no Sermão do Monte ele aborda vários assuntos, e aqui nós falamos, explicamos que às vezes aqui, quando diz que Jesus disse: olho por, sede humilde, então quer dizer que Jesus fez um sermão sobre a humildade, não foi só uma palavra. Talvez algum texto ou outro ele tenha dito só uma palavra, uma oração ali. Oração que eu falo é um texto com frase, verbo, e talvez uma oração, né, uma questão gramatical, não é oração de orar e falar com Deus, mas geralmente ele fazia um sermão, ou mini sermão, ou um grande sermão sobre determinados assuntos. Então aqui o texto ele é resumido por temas, basicamente. Mas Jesus sempre pregava, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E detalhe, a palavra de Deus ela é poder. Veja que a Bíblia começa com Gênesis dizendo, Deus dizendo: haja luz, e houve luz, ou seja, as coisas só aconteceram depois da palavra. Então, se a pregação é sobre milagres, você está esperando no grupo, na igreja, o milagre de Deus começa pela palavra. Leitura da palavra, ouvir pregações, preste atenção na hora da pregação, que é o momento mais sagrado do culto. O culto tem que ser você adorando a Deus e Deus falando com você. O grande erro dos cultos de hoje é que
Pessoas se apresentando para o público e o público cantando para as pessoas. E parece que Deus não está ali. Claro que às vezes a gente, como é humano, se distrai um pouco, mas geralmente quando eu estou no culto, eu fico perguntando aonde que está a Shekinah de Deus, aqui a glória de Deus. Está em cima do pregador, está na altura, mais ou menos no meio. Deus está aqui, tem anjos circulando. Cuidado com o que você faz na igreja. E o momento mais glorioso do culto é o momento onde Deus fala com o povo, é o momento da palavra, porque a Bíblia diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Deus fala, através da palavra, através da Bíblia, Deus faz alguma coisa na sua vida, porque Ele não fala por acaso, a Bíblia diz que a palavra dele não volta para Ele vazia. Então Jesus prega, e essa palavra ela sai com vida, e essa vida começa a entrar nos corações. E claro que não só esta, outras palavras. E talvez não no momento que ele falava, mas dias depois. Nem sempre a palavra produz o efeito na hora. Às vezes Deus deixa que aquela semente dure alguns dias para nascer e para dar fruto. E Jesus desce aqui e já vem um leproso. E o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja que fé desse homem. Quando a palavra é pregada, a fé é despertada. Na igreja que tem pregação de doutrina, que tem ensinamento da palavra de Deus, a fé desperta, a cura acontece. Uma vez eu estava lendo um salmo e me senti liberto de alguma coisa. Você ora, você ouve a palavra, às vezes você nem ora, o demônio vai embora da sua vida, a porta de emprego se abre, o casamento é ajustado, porque se aproximar da palavra de Deus é se aproximar do próprio Deus. E ele diz, Senhor, se tu quiser, tu pode tornar-me limpo. Ele não tinha muito entendimento, porque Jesus quer que você torne limpo, Jesus quer que você fique curado. Nós falamos ontem no texto, não tem como você amar mais a seu filho do que Deus ama ele. Eu não posso dizer para uma pessoa que Deus ama ele menos do que a mãe dele e o pai dele. E Jesus disse, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus. Ou seja, se tu quer que teu filho seja curado, Deus quer que os filhos dele sejam curados. Se tu quer prosperar, Deus quer que os filhos prosperem. Nós só explicamos que a prosperidade não quer dizer que você vai ser bilionário. É fartura, é alimento, é dinheiro para pagar as contas. Às vezes alguma sobra, alguma reserva. Mas se não for, a coisa vai acontecer no dia. Tem momentos que Deus vai preparando, às vezes Deus quer chamar alguém para o ministério, para alguma obra grande, e vai preparar ele através de algumas dificuldades ali, para poder ensinar muitas coisas. Eu conheço um pastor que passou muita dificuldade financeira em determinada época da vida dele, depois Deus botou ele numa igreja grande, com a renda grande, ele tinha um salário bom, só que ele tinha um coração quebrantado, não mexia no dinheiro da igreja. O carro dele era simples, mas mantinha muitos missionários fora do país, o dinheiro investido na obra de Deus, um homem que ajudava os humildes da igreja, os pobres, um homem que ajudava outros ministros de Deus de outras igrejas, um homem com o coração centrado, porque Deus preparou o seu coração através de lutas. Eu lembro do testemunho que ele falou que ele saía da igreja dele para ir num irmão que vende alho, para pedir o dinheiro da passagem desse irmão para ir numa fábrica para lá pedir o dinheiro para pagar a luz dele. Quando chega lá, o irmão dizia, irmão, não tem dinheiro aqui, mas Deus vai abençoar. E Deus abençoava, ele vendia o alho e dava o dinheiro da passagem dele. Ele pegava, ia lá nos irmãos da fábrica, lá na fábrica ele se juntava e dava o dinheiro para ele voltar e pagar a luz. E Deus despertou o coração dele, o coração de uma irmã da Batista. As irmãs, os irmãos da Batista reformada não acreditam em dons espirituais, assim como antigamente, né? Eles acreditam nos dons do Espírito Santo, mas não acreditam em milagres, revelações, essas coisas. Mas Deus revelou a irmã da Batista para poder mandar uma cesta básica para ele. E a irmã deu. E ele sofreu muito. Só que Deus colocou ele na melhor igreja do estado. O ministério dele, ele está hoje na igreja maior e melhor do estado dele. A que tem uma renda mais alta, ele ganha bem, mas é um homem humilde que sabe respeitar o dinheiro de Deus. Uma época dessa, eu cheguei e eu conto algumas vezes e vi segurança armada. A arrecadação era tão alta da igreja que tinha que ter segurança. Policiais ali faziam a segurança, eu acho que
nas horas vagas, ou eram ex-policiais, não sei, só tinha uns 3 seguranças na frente da igreja, porque a renda era muito alta da igreja. Irmão com salário bom, mas um homem que sabia guardar as coisas de Deus, respeitar o dinheiro, andava de forma simples, com um carro velho, não um carro ruim, mas um carro velho, porque ele tinha um bom salário, mas tinha suas despesas, filho na faculdade. E Deus vai preparando, mas Deus sempre quer o melhor para você. E ele aqui ele não entende, ele diz, Senhor, se tu queres, tu pode tornar-me limpo. Ele diz, eu tenho certeza, Senhor, que tu tem poder para me limpar, mas que não sei se tu quer. E Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Veja que amor. Jesus disse, eu quero, e tocou nele. Não podia se tocar em leproso. Ele toca nele, ele altera o corpo desse homem e é curado. E Deus quer que você seja limpo, Deus quer que você seja curado, Deus quer que você prospere, Deus quer que sua família seja abençoada, Deus quer você liberto desse vício. Receba hoje, no nome de Jesus, a tua bênção, porque Deus quer que tua causa seja resolvida. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém. Jesus pede para ele cumprir um ritual, porque esse homem, como era leproso, ele estava afastado da sociedade. E mesmo que ele tivesse limpo, existia uma lei no Antigo Testamento que ele tinha que voltar a fazer um certo ritual de purificação. Veja que Jesus não tinha morrido ainda na cruz, eles eram obrigados a fazer esses rituais, então tinha que cumprir a lei. Então ele tinha que ir lá e fazer esse ritual, o sacerdote ia avaliar ele, ver se essa lepra saiu e declarar ele limpo. Então era preciso cumprir a lei. Jesus teve que cumprir a lei, inclusive a lei ritualística. E ele disse que não diga a ninguém. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou dele um centurião rogando. E aqui a história é muito engraçada. Chega um homem que era um certo líder ali, militar, centurião, provavelmente comandava 100 soldados, era um homem influente, e ele disse que o criado jazia em casa, outra versão diz que era o filho, uns dizem que era filho bastardo e era criado, então o fato é que estava muito atormentado. E Jesus disse, eu vou lá e vou dar saúde. Mas o centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entrei debaixo do meu telhado. A gente fala isso aqui, tem que segurar o choro, porque é muito tocante isso. Um homem que não era judeu, reconhecendo a autoridade de Jesus e não se sente digno que Jesus entre na sua casa. Eu conheço a história de um irmão que se sentia tão pecador na igreja, que quando ele entrava na igreja, ele sentava, não olhava para o lado das irmãs para não parecer que ele estava interessado nas irmãs, para não cobiçar as irmãs, com um respeito tremendo. Era um homem muito pecador. Fora da igreja ele tinha várias namoradas, se prostituía, era um jovem de boa aparência, com uma lábia muito grande, conquistava muitas mulheres, seduzia e ele chegava numa parada de ônibus e conversava com a moça, e a moça saía com ele, chegava num canto, e ele tinha uma habilidade muito grande para namorar. Mas dentro da igreja ele não olhava nem para o lado das irmãs com medo de pecar. Respeitava as filhas de Deus e olhava o culto só para o pregador. Tomava cuidado para não direcionar os olhos dele para nenhuma mulher da igreja, porque ele tinha feito o compromisso que ele nunca ia desrespeitar uma filha de Deus. Mas quando ele sentava ali na cadeira, ele dizia assim, obrigado, porque eu sei que deve ter um anjo na porta, e o anjo me deixou entrar. E eu não sou digno de estar aqui na tua igreja e sentar nos teus bancos. No lugar, eu sou impuro, Senhor. E um dia sentou o irmãozinho pobre do lado dele, o irmãozinho com a sandalinha suado, daqueles irmãos que andam quilômetros para ir para a igreja e chega com aquele cheirinho de suor. Mas o irmão santo, da idade dele, eles eram novos, e ele disse, ó Senhor, eu não sou digno de sentar do lado desse irmão é muito santo, Senhor. Ele dizia, Senhor, eu não sou digno nem de limpar os pés desse irmãozinho aqui. Mas, Senhor, muito obrigado, porque eu estou dentro da tua casa. O teu anjo não me impediu de entrar, então, Senhor, tem piedade de mim. Quando Deus falava alguma coisa pela palavra, ele dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador em pensamento. Quando Deus falava alguma coisa, ele dizia, Senhor, receba isso. Ele dizia, Senhor, eu não sou digno de receber, mas tem misericórdia de mim.
E ele assim, Deus um dia sarou a sua alma, o limpou e o purificou e o santificou. E aqui esse centurião está nesse sentido do mesmo jeito, ele era autoridade, mas ele reconhecia a grandeza de Jesus. Alguns teólogos dizem que é esse o homem que Deus vai aparecer em Atos e faz aquela revelação, Deus faz aquela revelação para Pedro sobre a questão dos animais imundos, mas não temos certeza, mas existe uma teoria. E o fato é que ele começa a dizer, Senhor, pois também eu sou homem sob autoridade. A palavra sob quer dizer abaixo de autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Ou seja, estou debaixo de autoridade e tem pessoas debaixo também da minha autoridade. Ou seja, existe uma hierarquia. E digo a este vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem, e o outro faz isso, ele faz. E Jesus, ele diz, Senhor, se tu mandar, os teus anjos vão lá e faz. A tua autoridade é muito grande. Tua autoridade é capaz de ir na minha casa e libertar sem precisar tu ir. Olha que fé. Olha que fé. Eu vi um irmão testemunhando que o genro dele estava com um problema no outro país. Ele levantou a mão e expulsou o mal, o demônio da depressão, do país que ele estava. No mundo espiritual, irmão, não tem distância. Você pode repreender o demônio à distância. Eu lembro de uma irmã que falou de um problema na sua casa com seu esposo, um demônio perturbando o casal. O marido usava drogas e viviam na miséria, ele gastava tudo. Um belo dia, ela tentou se levantar da cama e sentiu que uma força segurava ela na cama. Quando ela se levantou, algo dizia para ela matar o filho, o marido e se matar. O marido chegou e reclamou que quase não conseguiu levantar da cama, que uma força o segurou. E ela, desesperada, mandou um áudio para nós. E eu falei com ela, eu mandei um áudio de 1 minuto expulsando o demônio, oração expulsando o demônio. E ela dizia, irmão, é o seguinte, eu quando abro ou clico no áudio para o abrir, o celular apaga. E o celular novo. Aí eu dizia, irmã, você ouviu o áudio? Ela respondia, ouvi não. Ela conseguia ouvir todos os áudios, menos o áudio da oração. Aí eu, na época, pouca sabedoria, chamei umas irmãs em um grupo para nós orarmos pela causa, e ela lá conseguiu, no outro estado. Nós no Nordeste, ela, um lugar bem distante, eu acho que Espírito Santo, não lembro mais onde era, mas que era no estado do Espírito Santo, e ela conseguiu abrir o áudio. E o demônio saiu da casa dela. Não existe distância no mundo espiritual. Por isso que tu tem que repreender o mal da vida dos teus filhos e repreender o mal à tua volta. O mal que toma o teu patrão contra ti, quando tu toma o teu funcionário, tua esposa, teu esposo, teus filhos. O mal que entra nos teus colegas de trabalho, o mal que circula nos teus vizinhos, repreende esse mal no nome de Jesus e ele sai. Porque a autoridade de Jesus, ela está debaixo dos céus e da terra. Toda a autoridade foi dada sobre ele. À distância tu consegue fazer maravilhas no nome de Jesus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse, os que eu segui em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E aqui Jesus vai falar que muitos vêm do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Meus amados irmãos, um dia quem for fiel a Deus vai encontrar com Abraão, Isaque e Jacó. Os 3 primeiros judeus, as 3 primeiras gerações de judeus. E tem gente que tem raiva de judeu, que não gosta de judeu, está vendo no Brasil um crescimento de antissemitismo, do mesma coisa que aconteceu na Alemanha, quando Hitler, cheio de demônios, inflamou a nação contra o povo judeu. E no Brasil, políticos estão inflamando a nação contra o povo judeu, mostra que, possuídos por demônios, estão lançando esses demônios sobre as pessoas também. Nós temos que repreender isso no nome de Jesus e combater esse mal, porque nós não temos como odiar um povo que um dia nós teremos, se formos salvos, nos encontrar com eles. E os 3 primeiros judeus, Abraão, Isaque e Jacó, Deus fala isso porque diz, ou seja, você vai se encontrar com a nação de Israel e ser um só povo com eles. E disse Jesus, vai e seja crente conforme naquela mesma hora o seu criado Saró. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Veja que Jesus faz 3 curas seguidas. Cura de uma lepra, que era incurável, e essa lepra ela poderia ser tanto essa lepra de hoje, que é chamada de hanseníase, que é causada por uma bactéria, na época incurável, não tinha inventado ainda
muitos antibióticos, mas existe uma teoria que essa lepra não poderia não ser essa lepra de hoje, poderia ser uma espécie de maldição que descia sobre a vida da pessoa, principalmente pelo pecado da língua. E essa maldição ela era uma coisa que entrava na roupa, na pele, na vida financeira, sentimental, nos móveis, na parede, era uma praga horrível. E não sabemos qual era, o fato é que Jesus curou. Em seguida, Deus cura uma pessoa à distância e agora Deus cura uma pessoa também de febre. Quando a Bíblia diz febre, é uma linguagem que você entende, talvez uma infecção. Quando você tem febre, às vezes você acha que é infecção, você pode imaginar que pode ser uma doença emocional, um espírito que atormentava a pessoa. A febre ela pode ser psicológica, mas geralmente é por infecção, inflamação, bactéria, fungo, vírus, alguma coisa. O corpo esquenta para tornar ali o corpo, a temperatura do corpo desagradável e impedir a reprodução de certas substâncias. Não sabemos se era uma febre causada por espírito, porque se a febre ela se eleva muito, ela dá convulsão e pode levar a pessoa à morte. Então, se uma criança tiver febre na sua casa, alguém não deixe chegar a 40 graus, 38, 39 graus, você tem que procurar ajuda urgente. E muitas vezes tem médico que manda dar banho, né, na criança, não tome cuidado, consulte um médico, mas às vezes não dá tempo o medicamento fazer efeito. Então, se ela atingiu a temperatura alta, eu já vi uma criança que perdeu os movimentos, a fala, alguma coisa por uma febre alta. Então, o fato é que Jesus tocou e o mal saiu dela. Se era só febre, se era um espírito, se era uma infecção, o fato é que Jesus curou e ela imediatamente começou a servir. E chegando à tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles muitos espíritos, curou todos que estavam enfermos. Veja que é engraçado que aonde Jesus ia, ele expulsava demônios. Eu não sei o que aconteceu com a igreja de Cristo. Os demônios estão indo para o culto, os demônios estão recebendo conselho. Nós estamos vendo pessoas que geralmente elas estão possuídas por demônios. Os pastores, em vez de expulsar o demônio, estão aconselhando as pessoas. Tem demônio rindo de pastores, de pregadores aí. Nem tudo é demônio. Mas você tem que entender que a maioria é demônio. E geralmente, quando os milagres de Jesus estão em ordem, Jesus coloca demônios em primeiro lugar. Você pode ver que expulsando os demônios, e muitas vezes a enfermidade estava associada a demônio. Não era curas, era libertação de demônios. Às vezes um surdo era surdez, mas às vezes era demônio. Às vezes é epilepsia, não, nem toda vez é demônio, mas às vezes era demônio. Então, tome cuidado. É melhor você expulsar e não sair nada do que você não expulsar e ficar com um problema crônico a vida inteira. Então, Jesus, onde ele ia, ele expulsava demônio. E aqui, mais uma vez, Mateus usa expressões bíblicas, verso 17, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53 diz isso. Jesus levou as nossas doenças. Existe uma discussão aqui que Jesus só fez nesta época, e é um absurdo isso, achar que Jesus veio, libertou as pessoas da doença, mas ele disse, meu nome farão coisas maiores, e ali em Lucas 16 ele disse, meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, se beberem coisas mortíferas, nada lhe acontecerá. Nós achar que Jesus falou isso, que era só para aquele período dos apóstolos. Ou seja, Jesus não ama mais a humanidade, não quer mais cuidar, e é uma cura e um milagre se ele quiser. Não, meu amigo. Jesus quer, porque ele tem que ser melhor do que qualquer pai, qualquer mãe. E eu repito, você não pode amar seu filho mais do que Deus. Se você quer que seu filho seja curado, Deus quer muito mais, porque se ele quiser menos, você seria superior a Deus em alguma coisa boa, e aí ele já nem seria mais Deus. E Jesus passa para o outro lado e aproximou-se dele um escriba e disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Jesus disse, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus passava fome? Não. Jesus tinha onde dormir? Claro que Jesus tinha onde dormir. Ele quis usar uma expressão para dizer que ele não tinha dinheiro para oferecer esse homem. Era um momento, o filho do homem naquele momento era um homem comum,
mas ele tinha onde dormir. Ele tinha pessoas, nós vamos ver mais à frente, que ele tinha mulheres, inclusive, e pessoas que ofertavam, tanto que Jesus tinha um tesoureiro. Para você ter alguém tesoureiro ali, responsável pelo dinheiro, é porque recebia uma grande quantidade de ofertas. Ou você acha que alguém que teve um filho ressuscitado, que alguém que foi curado de uma doença, de uma lepra, não ia fazer um esforço? As pessoas são gratas. Elas, quando veem as coisas acontecendo na vida dela, elas querem procurar a igreja e ajudar, porque elas querem que isso se espalhe. Então, Jesus tinha dinheiro, tinha alimento, tinha tudo que ele precisava. Até porque quando ele não tinha, certa vez ele diz, ó, vai e pesca um peixe. Dentro do peixe vai ter uma moeda, você vai pagar o imposto por mim e por ti. Então, podia multiplicar pão. Jesus era um homem rico, só que um homem que não andava, não tinha impérios. E o que tinha nele era a graça e o poder de Deus, a fé que fazia tudo aparecer para ele. E outro de seus discípulos disse, Senhor, permite que primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse, segue-me e deixa que os mortos sepultar os mortos. Então, e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Parece que Jesus tem uma palavra dura aqui, mas tem algumas culturas que parece que existia um período de tempo que antes de enterrar a família, a pessoa morria, mas esperava um certo tempo. E Jesus às vezes usou umas palavras duras, mas na verdade não existe dureza. Jesus quer dizer que quem põe a sua mão arada e olha para trás não é digno do reino dos céus. Ele está estabelecendo condições para a pessoa servir. Não vem atrás de mim com interesse, não vem atrás de mim apegado ao seu passado. E entrando no barco, seguiram os seus discípulos, eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco, coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu-se o vento e o mar, e seguiu o seu grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus desce da pregação, e após a pregação, o poder de Deus, que começa com a pregação, começa a se manifestar nele. Ele cura um leproso, cura o criado de um centurião, cura a sogra de peso, expulsa demônio, cura um monte de multidão, e agora ele mostra sua autoridade sobre a natureza. A ponto de seus discípulos que estavam com ele nem sabiam mais quem era ele. E dizer, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Meu irmão, fica tranquilo na tua prova, fica tranquilo na tua angústia, minha irmã. Porque esse homem que anda contigo até o vento e o mar lhe obedece, a economia lhe obedece, o mercado financeiro lhe obedece. As leis da terra, por mais estranha que seja, tem que lhe obedecer. Os animais, o vento, o sistema solar, o universo, a galáxia, tudo tem que obedecer à voz do Mestre. As partículas atômicas, subatômicas, todas as coisas obedecem ao Mestre. E nós temos felicidade que a Bíblia também diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui ele acalmou uma tempestade natural, aparentemente. Existem versões que dizem que aqui já era a atuação dos demônios sobre os elementos naturais. E após isso, ele está atravessando do lado judeu ali, para o lado dos gadarenos. E quando ele chega lá, do outro lado, a província dos Gergesenos, Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados. Uma versão diz um endemoniado, outra versão diz dois. Por que essa diferença? Porque um dá ênfase ao mais problemático, o outro prefere colocar os dois. Vindo dos sepulcros tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles reclamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E ainda passando distante dele, e andava passando diante dele uma manada de porcos. Os demônios rogaram-lhe, dizendo, se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada. Veja, Jesus chega do outro lado, um homem com dois homens com muitos demônios, reconhecem Jesus. E aqui você vai ver a grandeza desse Senhor. Esse Senhor que até os ventos e o mar obedecem, os demônios obedecem. E os demônios não só obedecem, como conhecem Jesus e como têm medo de Jesus. Eles, se nós tu viesse nos atormentar antes do tempo, se ele, Senhor, tem misericórdia, que ainda não é nem tempo de tu prejudicar a gente.
E aí diz que rogaram-lhe dizendo, veja que os demônios tiveram que implorar para ir para os porcos. Então você não precisa ter medo de demônios. Você precisa ter medo de pecar contra Deus. Porque esses demônios, para entrar em porcos, teve que ter autorização de Jesus muito mais para entrar no homem. Se entraram nesses homens, eles fizeram coisas absurdas e Deus permitiu uma coisa de causa dos seus pecados, talvez. Não compreendemos tudo ainda. Mas Deus, para autorizar demônios a entrar em porcos, é porque Deus não vai deixar facilmente ele entrar em humanos. Jesus disse que Deus cuida de pardais. Ele disse há pouco tempo atrás que Deus, se ele cuida dos pardais e dos lírios do campo. E agora até os porcos sujos, fedorentos, têm regras para espíritos entrarem em porcos. Imagine você, então você não deve temer demônios, você deve ter medo de pecar contra Deus e andar alinhado na presença dele. E os demônios imploram para Jesus. Os demônios não têm, você não tem medo tem que ter medo de demônios, porque os demônios imploram para aquele a quem você serve. Na autoridade do nome de Jesus, você pode expulsar o demônio da tua casa. Porque se o Espírito Santo de Deus habita em você a coisa mais poderosa do universo, então ele te torna parte com Deus. Jesus disse, ide, saindo eles introduziram na manada de porcos, e se aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Jesus aqui quis ensinar algumas coisas, e nós falamos esses dias, que primeiro, que não era uma esquizofrenia. Veja a sabedoria de Jesus. Os demônios pedem para ir para o porco, Jesus deixa os demônios entrar no porco, e com isso ele desbanca a teoria de que era esquizofrenia. Porque a gente pode dizer isso era um problema mental. Mas se era um problema mental, por que os porcos, após ser possuídos por demônio, com certeza adquiriram o mesmo comportamento, ficaram agressivos e se cometem suicídio? E uma quantidade de porcos muito grande para provar que também era uma legião, era uma quantidade muito grande. Veja que Jesus consegue provar que os demônios são reais, não são coisas psicológicas, e que os demônios são destruidores. Ele rouba, mata e destrói. Então, imediatamente, depois de receber a autorização de Jesus, ele entra nos porcos e se lança no mar. Jesus aqui não queria destruir a manada de porcos, ou não queria que o homem tivesse prejuízo, ele queria provar a existência dos demônios com prova legal, visível. Ele não fez os demônios aparecer. Fez os porcos alterarem seu comportamento. Eu contei o caso de um cachorro que ficou alterado comigo e eu falei bem baixinho, usando máscara na época da pandemia, tão baixinho que se o cachorro conseguisse ouvir, ele talvez pensasse que era um carinho que eu estava emitindo para ele, que não aumentei o tom de voz, foi suave, e eu só disse no nome de Jesus, saia daqui. E ele saiu correndo com a velocidade como se eu tivesse atirado uma pedra nele. Espíritos podem entrar em animais, então não compre animais para sua casa, sem que você ore antes. Não compre animal na sua casa se seu esposo não gosta de animais, sua esposa não gosta, porque isso pode ser o começo de um atrito. Não compre animais na sua casa se você não tem espaço, porque isso pode gerar confusão. E os demônios entram em animais, em gatos, em cachorros, em vários animais. E aqui Jesus permitiu que entrou nos porcos e consegue provar que não era psicológico o problema desse homem, era o espírito. Agora, lembre, o espírito atua na mente e no corpo das pessoas. Todos os problemas de doenças mentais e físicas têm que se manifestar mentais e fisicamente, quer seja de origem espiritual, quer seja de origem psicológica ou física. Vai ter sempre a manifestação física e psicológica da doença. Mas não quer dizer que a causa é só isso. Agora, a ciência só pode trabalhar com o que ela pode circunscrever, analisar e constituir provas. Não é que ela está errada, ela trabalha nos limites dela. Mas o mundo espiritual, às vezes a pessoa tem um problema neurológico de origem espiritual. Toma um medicamento, é paliativo, melhora, o médico diz que não cura, mas consegue viver bem, é uma doença crônica. Mas às vezes você expulsa o demônio e a doença vai embora. Se não expulsa, você ora e Deus pode curar. Então Jesus consegue provar isso. E toda aquela cidade veio ao encontro de Jesus e rogaram que ele se retirasse dele. Então veja
que esse homem com certeza estava há algum tempo e ele fez uma propaganda negativa e todo mundo conhecia ele, e é um mistério por trás disso. Depois Jesus vem, liberta esse homem e acredita-se que esse homem é o primeiro homem enviado aos gentios. E ele sai anunciando Jesus por todo canto, que é um dos sinais da conversão. Você, quando se converte, você reconhece o erro, se arrepende, pede perdão e deixa o mal. É liberto por Jesus e sempre, sempre, sempre alguém que é livre e salvo, ele quer manifestar e pregar o Evangelho. Pouco tempo depois, quando Jesus ressuscita, em Pentecostes, Deus faz uma obra ali, e aonde Pedro começa a pregar, tem muita gente dessa região, que eu acho que é a região de Decápolis, as proximidades ali, e muita gente com certeza ouvia essa história. Então veja que Jesus está impactando um povo para lá na frente fazer uma obra e começar um processo de salvação. Isso é grandioso. Então, é um livro maravilhoso, e aqui um texto maravilhoso que mostra o poder de Deus, a autoridade de Jesus sobre enfermidades físicas, a autoridade de Jesus à distância. Nós vemos algumas coisas que é primordial. Lembre, Jesus cura a tua doença física. Jesus pode curar à distância. Jesus, ele cura você da febre, de coisas simples. Jesus, ele opera muitas maravilhas. Jesus, ele opera na natureza. E Jesus, ele expulsa legiões de demônios. Não importa o problema que você está vivendo agora. O que importa é que Jesus pode fazer coisas grandiosas na tua vida. E detalhe, ele pode fazer, ele quer fazer e ele vai fazer. Não importa o problema que você está passando. Não importa o que disseram para você. A gente prega muito contra pecado nos grupos, porque é a primeira chave. As pessoas se aproximam de Deus, às vezes com um pecado, querem uma cura ou libertação e querem permanecer no pecado. Isso não acontece. É muito bom que o processo de conversão. Às vezes Deus pode fazer como fez com esse gadareno, expulsa o demônio, porque aqui ele não tinha como entrar num estado de consciência. Às vezes são poucos demônios, os demônios são fracos, a pessoa ainda tem um nível de consciência onde pode clamar para o socorro. A pessoa ela é viciada e ela percebe que ainda pode orar e dizer, Senhor, tem piedade de mim. Conheço um testemunho de um homem que ele usava drogas de frente da rádio, ele me contou isso, que ele usava droga assistindo um pregador pela rádio, ele ia pedindo a Deus força, mas ele se drogava ouvindo a pregação. E Deus libertou ele de crack. Mas esse homem aqui, ele estava no estado que ele precisava do socorro total de Deus. E não importa se você está ouvindo essa pregação, é porque você ainda pode clamar por socorro. Então clama, porque o Deus que cura lepra é o Deus que cura a distância, é o Deus que cura febre, é o Deus que tem autoridade sobre a natureza, é o Deus que tem autoridade sobre legiões de demônios, é o Deus que quer te curar, te libertar. Não importa se o teu problema é financeiro, se depende de uma lei, se depende de uma coisa. Não, Deus tem autoridade sobre todos os teus problemas. Essa é a grande mensagem do texto. Deus tem autoridade sobre todas as tuas dívidas, sobre todos os teus cobradores e devedores, sobre toda a tua história, sobre todos os teus sentimentos, sobre o teu casamento, sobre todas as coisas na tua vida. Jesus é Senhor. E basta uma palavra, à distância. Ele cura, liberta e transforma a tua vida. Receba a palavra. Lembre de compartilhar, porque compartilhando você já é abençoado no nome de Jesus. Amém, amém.